Olá, meu nome é Priscila Macanhão e eu facilito aí a sua transformação em uma mulher confiante e valorizada que tem facilidade de se relacionar. Hoje eu vou ler a história de uma das nossas alunas que ganhou esse podcast, né? Que foi uma das primeiras a entrar no método. E ela relata aqui que ela percebe padrões repetitivos nos relacionamentos dela. Ela diz que ela sempre atrai homens que no início demonstram muito interesse e do nada somem, vão embora. Então eu vou ler aqui a história dela e aí vou conversar um pouco com vocês sobre isso, tá? Por que isso acontece, como que a gente muda isso. Pri, primeiramente te agradeço imensamente por transmitir segurança, paz e muito amor no que faz. Estou muito feliz em fazer parte da nova turma do curso Deusa do Amor e por mais uma vez contar com a sua ajuda nessa jornada da minha vida. Me chamo F, tenho 38 anos, sou do interior da Bahia. Minha mãe teve eu e minha irmã de filhas, somos gêmeas. Quando minha mãe estava grávida, precisou mudar de cidade por conta das ameaças do meu pai. Ele tentou matá-la, pois era muito ciumento e agressivo. Não o conheci. Ele faleceu quando eu tinha 7 anos de idade. Eu tinha muita raiva, rancor e mágoa do meu pai. Hoje, depois de muitos processos de terapias, de fazer constelação familiar, sei que tudo foi exatamente como tinha que ser. Meu pai fez o seu melhor e o amo muito. Pri, tenho muito medo de rejeição e abandono e sinto que esses medos refletem em meus relacionamentos. Depois que iniciei o meu processo de autoconhecimento, comecei a perceber padrões repetitivos em meus relacionamentos. Sempre atraio homens que no início demonstram muito interesse e do nada somem, vão embora. Quando conheço alguém, já fico com medo, angustiada de que tudo se repita, ou seja, muito interesse no início e depois irem embora do nada, agirem como se eu não existisse. Acho que seja um reflexo do medo que tenho do abandono e da rejeição. Sei o quanto sou especial e mereço alguém que queira estar comigo. O último rapaz com quem me relacionei no início estava indo tudo bem. Ele demonstrando interesse e tendo atitudes de quem parecia estar disposto a nos conhecermos melhor. Porém, depois de passarmos um final de semana juntos, ele mudou. Passou a não responder mensagem e falar comigo somente quando lhe fosse conveniente. Senti logo que as coisas estavam se repetindo. Foi aí que pensei: se quero alguém especial na minha vida, eu preciso fazer diferente. Assim, na última conversa que tivemos, eu e o rapaz, falei dos meus sentimentos e fui direta ao dizer que sentia que ele não estava mais interessado devido às suas atitudes. Ele foi bem sincero comigo e me disse que, apesar de gostar de mim, da minha companhia, no momento não queria nada sério comigo. Doeu muito ouvir isso, porém respeitei a sua vontade e disse a ele que não fazia sentido para mim insistir em uma coisa que só iria me machucar. Resolvi me afastar, mesmo gostando dele. Faz mais ou menos um mês que não nos falamos mais. Excluí todos os contatos, WhatsApp, Instagram. No início doeu muito, mas hoje estou com o coração leve e tranquilo. Sei que o universo está preparando o melhor. Observação: esse relacionamento durou mais ou menos 8 meses, um ponto significativo, pois os homens com que me relacionei anteriormente era por um curto período, coisa de 2 a 3 meses. Pri, de tanto as coisas se repetirem, de tanto atrair homens que do nada somem, acabo carregando um sentimento de culpa. Me questiono o que eu estou fazendo de errado. A sensação que tenho é que minha vida afetiva está estagnada e refletindo em todas as demais áreas da minha vida. Preciso e quero mudar isso. Sonho em ter um relacionamento feliz e construir uma linda família. Será que o meu medo da rejeição e do abandono é tanto que talvez eu esteja inconscientemente indisponível afetivamente? Essa culpa que carrego seria um reflexo do medo que eu tenho de ser rejeitada e abandonada? Muito obrigada. Espero que o texto seja de fácil compreensão. Em caso de dúvida, é só me perguntar. Ok. Agora eu quero trazer as minhas percepções sobre essa situação, né? Ao ler esse texto, o que veio aqui para mim? A sua mãe, né, mais ou menos 39 anos atrás, lá na Bahia, passou por uma situação de muita insegurança, né? Então,
troca de cidade, tá grávida de gêmeas, o marido é ciumento, é agressivo e aí ameaça matá-la, né? Tenta matá-la. Então, tudo isso é algo muito pesado, né? É algo que realmente é muito difícil e que você absorveu, porque você já estava no ventre da sua mãe nesse momento. Então, você já passou por toda essa situação, né? Esse estresse, digamos assim, essa insegurança, esse medo, quando você estava no ventre da sua mãe. Então, já foi construindo aí no teu subconsciente, programando no teu subconsciente sobre como que é relacionamento, sobre essa questão de rejeição, de abandono, já foi programando lá atrás, tá? Então, já é algo que já está lá bem arraigado, né, nesse início. Aí você falou também que depois que você fez esses processos, aí eu li a frase: meu pai fez o seu melhor e eu amo muito. Quando eu li essa frase, logo após ler tudo aquilo que aconteceu na sua vida, me veio uma pergunta: será que isso está no nível mental ou também passou para o nível, né? Porque no nível mental está, porque você colocou aqui, né? Meu pai fez o seu melhor e eu amo muito. Mas será que conseguiu atingir nessas terapias o nível emocional de cura? Porque esse que é o nível de cura, né? Não é racionalmente eu entender que meu pai fez o melhor e eu amo muito. E às vezes a gente acha que já, porque essas terapias vão amolecendo, né? Vão entrando. Mas o fato é que tem muita coisa aí, né? Uma ameaça de morte, querendo ou não, foi uma ameaça à sua vida, a da sua irmã e a da sua mãe ao mesmo tempo. Então, tem bastante coisa pesada aí, né? Com essa relação de morte. Então, por mais, né, amorosa que você seja e tal, é uma coisa difícil, né, de digerir, que às vezes precisa de várias terapias, né, de várias, enfim, é só uma questão aqui para você refletir. Será que passou para o nível emocional, está profundamente arraigado isso, ou ainda está mais no racional, mais na tua mente, que eu já entendi, meu pai fez melhor, eu amo muito, né? Então isso é algo que a gente pode começar olhando por aí. Você relatou aqui que você tem medo da rejeição e abandono, e claramente foi o que tanto você quanto sua irmã como irmão, você, sua irmã e sua mãe passaram, né? E esse medo, né, tudo que a gente tem na nossa mente, as nossas crenças, eles criam a nossa realidade. Então, você começou a perceber esses padrões, então no começo era inconsciente, né, que você não sabia por que talvez está fazendo com que eu atraia situações onde eu sou rejeitada, sou abandonada. Então, inicialmente, a gente começa a atrair isso porque a gente precisa olhar, né? A vida quer que a gente olhe para a nossa ferida e cure, né? Então, que você realmente, de fato, consiga olhar para o teu pai com compaixão, com amor, com entendimento, com gratidão pela tua vida, né? Eu não digo perdão, porque perdão é algo que como se te colocasse acima dele. E não é bem assim, nós estamos todos aprendendo, né? Você deve a sua vida a ele, então a gente olha que cada um tem a sua evolução, tem a sua jornada e ninguém está acima de ninguém, tá todo mundo evoluindo, todo mundo tem seu grau de consciência, então o perdão às vezes coloca a gente, eu vou te perdoar, então parece que eu estou acima. Especialmente nesse caso que você ganhou a vida, não dá pra gente se colocar acima, tá? Então, perceba essa questão, né, que no começo, né, talvez até você perceber, peraí, tem um padrão se repetindo. Era importante que a vida queria te mostrar, sendo generosa com você, querendo te mostrar que existia essa situação para ser olhada em relação ao teu pai, para você realmente trazer amor para essa situação, para você realmente ressignificar, para olhar de uma maneira diferente, tá? E você trabalhou nisso, né? Talvez ainda tenha um pouco mais para trabalhar, mas de fato olhou. Só que a grande questão é que o efeito colateral disso é que criou na sua mente uma crença de que eles sempre vão embora, né? E aí você colocou aqui, quando conheço alguém já fico com medo, angustiada de que tudo se repita. Ou seja, muito interesse no início e depois ir embora do nada. Então você já tem essa crença de que é isso que vai acontecer. E assim será. Sabe? Então a pessoa vem até estar muito interessada, mas por mais que você não traga esse assunto, por mais você já
vai tendo percepções, né, e vai tentando confirmar as tuas crenças de que daqui a pouco a pessoa já vai embora, daqui a pouco vai perder o interesse. E assim acontece, né? Então, de certa forma, você busca situações na tua vida para reforçar a tua crença de que eles sempre vão embora. Inclusive, buscando pessoas que talvez não tenham interesse num relacionamento de fato profundo e duradouro, inconscientemente buscando isso para confirmar a sua crença. Tá? Então, perceba o poder das nossas crenças na criação da nossa realidade, na criação da tua vida. E é muito importante que você, né, fale assim, peraí, isso era uma necessidade para mim, a vida precisava me mostrar isso, mas agora eu já entendi. Então, agora eu posso mudar essa crença. Só que, veja, essa crença se iniciou lá dentro do útero da sua mãe, onde você acreditava que os homens sempre iam embora, que a gente não podia confiar em homem, porque eles podiam colocar a tua vida em risco, né? Eles podiam ser muito agressivos, eles podiam ir embora do nada. Então, essa crença que é o que, na minha percepção, está te atrapalhando agora. Porque se você, de fato, conseguiu ressignificar essa questão com o seu pai, isso está resolvido, né? Apesar de que a gente fala que tomar pai e mãe é um golinho por dia, a vida inteira, né? Então, não tem isso de que não é tomar tomando, né? Mas entre aspas, tomar de gole, né? Entre aspas. Então, é um pouquinho por dia, a gente vai fazendo até a nossa morte e a gente vai cada vez mais aumentando a nossa gratidão aos nossos pais, né? E a Seiichi Noe fala, né, que a gratidão pelos pais não é tolerância, não é condescendência mútua, é ter, de fato, gratidão por eles, né? Conseguir olhar com gratidão. Então, é muito importante a gente perceber isso. Será que você consegue, de fato, sentir lá dentro da tua alma a gratidão por eles? E aí, por ele, né? Por ele, tanto um quanto o outro, pela mãe e pelo pai. E aí, a partir disso, começar a olhar para essa tua crença, para a força daquilo que você acredita. Porque se você acredita que é de um jeito e está criando tua realidade assim, você pode acreditar de um jeito diferente. E para isso, você vai se apoiar em em exceções, em novas crenças. Então é importante começar a olhar para relacionamentos que dão certo, onde os homens ficam ali a vida inteira. Você começar a focar, colocar teu foco nisso, para que a sua crença dessa ideia de que eles sempre perdem interesse mude, né? Então aí é um pouco interessante. E em relação a você mesmo, né? Porque às vezes você pode achar, não, todo mundo, às vezes as outras pessoas até dá certo, mas comigo que não. Mas você sabe que eu achei um fato interessante, que você mesmo apontou como interessante, que todos eles, o máximo era 2 a 3 meses, e esse último foram 8 meses. Então, foque nisso e perceba assim, eu estou conseguindo cada vez mais expandir, cada vez mais eu estou conseguindo me libertar dessa limitação da minha própria mente, e agora sim estou indo para um relacionamento duradouro. Então, que era uma limitação da tua mente que de fato acontecia, mas criada pela tua mente, né? E você mesmo falou repetição, repetição, repetição. Por quê? Porque a tua mente está criando a tua realidade o tempo todo e é isso que está nela, então repete. Então é aí que tem que mudar. Na raiz é na mente, é purificar a tua mente. E aí você vai fazer meditação, você vai realmente buscar formas de mudar a tua crença, buscando exceções. Então, uma das exceções é, veja, esse homem ficou comigo 8 meses, né? Talvez eu ainda estava um pouco naquela questão de... porque as nossas percepções criam a nossa realidade, a realidade percebida, sabe? Então, você talvez ainda estava muito naquela percepção de que eles sempre vão embora e estava meio que esperando o momento que ele ia dar um sinal, sabe? Meio que buscando já esse sinal, olhando para isso, olhando para mim, isso. E aí acaba concretizando, sabe? Então, é importante repetir, né? Faça afirmações que te ajudem, né? Nesse sentido, por exemplo, os homens... Talvez falar, eles sempre querem se comprometer comigo, vai soar falso, né? Então, faça uma afirmação que você consiga acreditar. Cada vez mais os homens têm vontade de ficar comigo por mais tempo, né? Que é baseado naquele fato que você relatou. Ou qualquer coisa que te faça, né? Perceber que as coisas estão mudando, que você tem esse poder de mudar e que aquilo começou lá atrás porque você tinha essa necessidade de curar essa situação com o teu pai. Mas se ela já está curada, agora é hora de seguir em frente, você só está
repetindo situações que foram criadas pela tua mente no passado. E agora é hora de fazer criações com novos pensamentos na tua mente, né? Então, eu sempre falo, às vezes a gente fica vivendo de acordo com as memórias do passado e criando nossa realidade com base nas memórias do passado. E isso é negativo, por quê? Porque a menos que seja algo que você esteja gostando, você está criando mais do mesmo. Se você fica criando tua realidade com base nas tuas memórias do passado, você está criando mais do mesmo, daquilo que você já viveu e que talvez você não goste. Se você quer criar algo diferente, você vai ter que viver com base nas tuas memórias do futuro, daquilo que você quer viver e sentir e perceber e viver as memórias do teu futuro. Ai, que gostoso eu sentindo esse futuro. E aí sim a gente consegue mudar a nossa realidade que a gente vai criando, tá? Eu achei muito positivo, né, em relação a esse último rapaz, que você foi guardiã da tua vida, né, teve coragem de perceber a situação, né, perceber que talvez essa pessoa não estava no momento de realmente aprofundar. Ele estava querendo curtir momentos, gostava da tua companhia e tal, gostava de estar com você, mas não queria aprofundar, que talvez não seja nem algo pessoal contigo, né? Não queria aprofundar nesse momento, talvez ele não mexeu ainda na caixinha de emoções dele lá, e tem para certas pessoas aprofundar num relacionamento é mexer naquela caixinha de emoções proibida que potencialmente traria muita dor. Então, às vezes as pessoas não estão prontas para isso. E aí, eu achei muito legal que você conseguiu se posicionar, ter coragem de ouvir aquilo que ia doer, né? Porque a gente tem que ir pro vai ou racha, não dá para ficar ali, enfim, romantizando, achando que depois a pessoa muda, porque isso, a única coisa que faz é nós perdermos tempo. Achei legal, né, que você mostra já que tem uma crença de que merece mais, e que merece o que você quer, e que o universo está preparando isso para você. Então, apesar de doer muito, a gente lá no fundo encontra conforto percebendo que eu sei que o universo está preparando o melhor para mim, então eu não vou ficar aqui presa em menos do que eu mereço, menos do que eu quero, porque eu sei que eu mereço tudo. E se eu percebo que é menos, é o meu trabalho, é o meu dever seguir em frente, né? Se eu acredito de fato que tem algo bom para mim, é o meu trabalho seguir em frente, né? Mostrar que eu realmente acredito nisso. Você mencionou aqui mais para baixo a questão da culpa, né? Por os homens sempre que do nada atrair homens que do nada somem, acabam carregando um sentimento de culpa. Aí você falou, se questiona do que estaria fazendo de errado. Veja, a culpa, ela não nos traz nada de bom, né? A culpa não agrega nada à nossa vida. Eu me perguntei, a hora que eu li isso, se você não teria ainda uma culpa lá de trás da tua infância, que as crianças às vezes imaginam, né? E tem essa coisa de que se não fosse pelo nascimento meu e da minha irmã, ou pela gravidez da minha mãe, talvez a minha mãe seria feliz, talvez ela não teria sofrido tanto, talvez as coisas tivessem sido melhores, né? Então, a culpa de que eu seja responsável, né? Por isso, por esses homens que do nada somem, né? E aí é importante que você coloque luz sobre isso, né? Nesse sentimento de culpa. A questão do estou fazendo algo de errado, eu diria que a única questão é essa questão da crença que precisa ser olhada, né? Que é essa crença baseada no passado. Então, sim, se a gente está olhando para trás, a gente fica com a vida estagnada em todas as áreas, né? Não só na afetiva como com outras. Então, essa é a questão de estar olhando para trás. E é importante que você realmente comece a fazer esse movimento de mudar as suas crenças, seus pensamentos, né? Se abrir para o novo, porque essa culpa, eu não sei, me dá a impressão que seja muito mais, talvez, essa coisa lá de trás mesmo, ainda arraigada naquela criança, do que algo real aqui do aqui e agora, né? Porque culpa porque as pessoas vão embora, né? E aí você colocou aqui, será que o meu medo da rejeição e do abandono é tanto que talvez eu esteja indisponível afetivamente? É possível. É possível, né? Que talvez você, da mesma forma que essa pessoa que você conheceu e que não conseguia, não queria aprofundar,
talvez de fato você ainda esteja buscando pessoas que vão só até um certo nível de profundidade, porque é uma forma de se proteger, porque talvez as coisas ainda não estejam tão curadas dentro de você, porque talvez você ainda esteja muito forte nessa crença do abandono. E aí, se você está forte nessa crença do abandono, você tem esse medo que a pessoa vai embora, né? E fica vibrando no medo, olhando para essa situação, pensando nesse medo de que a pessoa vai embora. E isso aí se concretiza, né? E aí também é difícil você buscar pessoas de fato que vão já, sabe, porque a gente percebe em início de relacionamento, né? Eu tenho feito vídeos sobre isso para perceber as intenções das pessoas, né? Porque me parece tão claro às vezes as intenções, o jeito da pessoa se comunicar com você, o tanto que ela se interessa por questões profundas da tua vida, né? Então, os homens que não querem aprofundar, geralmente eles não se interessam por questões profundas da tua vida, ou eles até são ótimos nas conversas por meses e meses, mas só online, não querem saber encontrar. Então, de uma certa maneira, eles dão sempre um jeito de manter uma distância, né? Quer encontrar, mas não entra em assuntos mais emocionais, sentimentais e tal, não se abrem, não conectam em relação ao passado deles, em relação à família deles, os pais e tudo mais. Então, eles mantêm essa distância. E eu percebo que, às vezes, as pessoas não percebem esses sinais. Mas será que não é, de uma certa forma, uma maneira de te proteger, né? Então, eu vou para as pessoas que estão me dando esses sinais negativos, mas porque, de uma certa forma, é isso que eu consigo lidar, né? Então, também é uma coisa para você refletir, sim. E aí você colocou uma última pergunta: essa culpa que carrego seria um reflexo do medo que tenho de ser rejeitada e abandonada? Olha, é uma pergunta difícil, eu não sei a resposta, né? Seria um reflexo do medo que tenho de ser rejeitada e abandonada. Você sabe que a minha professora, né? Ela sempre fala quem rejeita quem. Ela sempre diz que geralmente a pessoa que se sente muito rejeitada é a pessoa que rejeita primeiro, porque aí para se proteger ela rejeita primeiro, né? Então é muito importante você perceber a dinâmica que de fato está acontecendo por trás desses relacionamentos, né? Quando você se relaciona. Tanto na escolha, quanto no dia a dia, nas conversas e tal, de que maneira que você está levando essas questões. Mas se a culpa é um reflexo do medo, é difícil dizer, né? Eu não consigo responder essa pergunta para você. Eu acho que a culpa para mim é muito um reflexo daquele passado ainda ligado lá naquela criança. Eu acho que está muito mais ligado naquela criança, e aí porque a criança que tem essa ideia mágica de que ela é responsável por tudo, que se ela fizesse diferente ela podia mudar tudo, que ela é responsável por coisas que estão não só nas mãos dela, né? Então, por exemplo, não está nas suas mãos que se essa pessoa que você se relacionou por 8 meses não conseguia se relacionar, não tem como eu não tem como eu fazer a pessoa conseguir, né? Não tem como eu ser a terapeuta dele e fazer ele por goela abaixo conseguir se relacionar. Então, é algo que tá além de mim. Então, é uma coisa mais da criança, né? Eu tirei algumas cartinhas aqui para você. E uma das cartinhas que saiu foi uma frase do Bert Hellinger, que diz: o sentimento de culpa é um substituto da ação. Quem se sente culpado não faz nada, permanece passivo. Bert Hellinger. Então, acho que nesse momento, né, nesse momento da adulta que toma as rédeas da sua vida, que toma responsabilidade pelos seus atos, eu acho que é importante você focar nessa questão das tuas crenças, né? As tuas crenças estão ditando a tua realidade. Eu até fiz um podcast, acho que semana passada, falando exatamente de uma cliente que eu tinha, que ela botava na cabeça que ele não ia querer encontrar ela, que ele não queria encontrar ela, que não ia querer, e na última hora ele desmarcava. Então, assim, as nossas crenças, elas têm muito poder, né? E na minha vida eu lembro que eu sempre tinha a crença seguinte:
me conheceu, vai querer, assim, não era de um lugar de arrogância, nada, mas eu percebi, assim, que era tão alegre estar comigo, que eu falava assim, a pessoa vai querer me encontrar mais vezes, com certeza, porque a gente vai se divertir tanto, vai ser tão gostoso, né? E sempre era, né? Porque eu me considerava uma pessoa alegre, uma pessoa agradável, uma pessoa amorosa, então eu sabia que eu tinha uma energia instintivamente, inconscientemente, eu sabia que eu tinha uma energia amorosa, gostosa, e que a pessoa ia ter vontade de encontrar comigo de novo. E assim era. Sempre, 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 sempre assim era. E o que que é isso, gente? É a minha crença. Se eu acreditasse diferente, você pode ter certeza absoluta que seria diferente. A gente tem muito poder. Então, coloque afirmações pela casa daquilo que você acredita de uma forma que você acredite, né? Coloque, escreva de uma maneira que você acredite. Comece a questionar suas crenças. Comece a olhar para casais onde isso não é verdade, onde isso mudou, é diferente, né, dessa realidade. E olhando lá para trás, né, eu tirei outras cartinhas aqui de constelação familiar. E eu vou ler na ordem que elas apareceram. A primeira foi assim: é o amor que nos liga à nossa família e ao nosso destino. Então veja, quando você falou tudo foi do jeito que teria que ser. Sim, né? Eu concordo com você. Eu acredito que é o amor que nos liga à nossa família e ao nosso destino, porque nós temos aqui, a gente vem a esse mundo para evoluir, para aprender, para lidar com as questões que vão se apresentar da melhor maneira possível, ter uma oportunidade de lidar bem com as situações que vão aparecer aqui na nossa vida. Então, é por amor que a gente se liga com destinos difíceis, mas é por amor, né? Porque para que todo mundo possa evoluir. Então você, sua irmã, seu pai, sua mãe se uniram por amor, né? Para a evolução de cada um. E que bonito isso, né? As coisas às vezes, né, são difíceis, né? Os aprendizados são difíceis, as experiências às vezes são difíceis. Precisa ter muito amor para se dispor a vir e passar por isso junto para a evolução, né? Então, que bonito isso. E aí, olha que bonita a segunda carta que apareceu. Independente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. Então, independente daquilo que aconteceu lá com a sua mãe, a situação que aconteceu, a vida foi preservada. Então, no final deu tudo certo, né? Tinha essa questão aí para a evolução de todos, mas a vida foi preservada. Então, gratidão por isso. E a última é a carta da minha querida, que às vezes você relatou ali esse medo de se relacionar, né? Que pode ser, será que é pelo medo de ser abandonada, rejeitada, que eu acabo talvez me tornando indisponível, talvez buscando pessoas indisponíveis, talvez me boicotando através dessas crenças e tudo mais, né? E você, eu conheço você, uma pessoa, uma mulher amorosa, uma mulher maravilhosa, alegre, divertida, né? Então, tem tudo, tudo, tudo para ter muitas pessoas querendo passar muito tempo com você, porque é realmente, de fato, uma pessoa que transborda amor. Então, minha querida, eu vou ler aqui a frase que veio para você. A caverna em que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que procura. Joseph Campbell. Essa caverna, às vezes que a gente tem medo, né, dos relacionamentos, do amor, ela guarda o tesouro que você procura. Então, fica aí para você essa mensagem para que você cada vez expanda mais o seu amor pela humanidade, seu amor pelas pessoas, seu amor pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua irmã, que cada vez você consiga olhar cada vez mais para essas pessoas com compaixão e com gratidão real lá do fundo da alma, né? Eu achei muito legal isso que apareceu. A primeira carta de todas foi essa, o amor que nos liga à nossa família e ao nosso destino. Então, tem muitos destinos difíceis de engolir, difíceis de digerir, mas nada é por acaso, né? Não é por falta de sorte, não é por nada disso. Simplesmente é a experiência que a gente precisava aí para a nossa evolução e precisamos olhar com gratidão porque você deu conta. Né? Você deu conta e hoje está aí uma mulher maravilhosa que fez muito
fez algo muito bom com tudo isso que te deu, né? Olhe também com amor para sua mãe, né? Porque às vezes a gente acha que, meu negócio é com meu pai, mas tem alguma coisinha ainda. Então, porque com certeza ela passou por muitas coisas, e talvez não estava também no seu estado mais bonito, digamos assim, passando por tantas provações e passando por tantas situações. Às vezes também ficou difícil de conseguir transmitir, de ser tão amorosa. Eu não sei, não conheço, né, a tua história nesse sentido com sua mãe, mas com certeza nos abala, né, uma situação dessa, e nos impede de nos dar, que possamos dar o melhor aos nossos filhos. Disso eu tenho certeza, tá bom? Então olhe com amor para ela também. Um beijo, espero que seja útil. Se vocês gostaram, compartilhem aí com quem pode se beneficiar desse conteúdo, e até o próximo podcast. Tchau, tchau, pessoal.